Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a segunda-feira da quarta semana da Páscoa. E a liturgia nos propõe o início, e ao longo da semana iremos lendo, do Evangelho que ontem meditamos. O Evangelho do bom, do belo pastor. Escutemos o texto e meditemos. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Observemos este texto que o Senhor tem a dizer. Ao falar inicialmente a questão da porta na parábola, nós devemos de ter em mente aquilo que aconteceu no capítulo anterior. Porque no capítulo anterior foi justamente colocado a questão do cego de nascença que foi expulso da sinagoga. Foi lançado para fora como uma espécie de excomunhão, como se estivesse eliminado da sociedade dos filhos de Deus. Porém, é precisamente o contrário que aconteceu aqui, porque, admitido por Jesus Cristo, ele acabou de entrar, porque Cristo só é a porta. Os fariseus recusavam entrar por esta porta única do aprisco do Senhor. Não podiam mais fazer parte do rebanho, e ainda menos podiam ser pastores, porque arrogavam a si o título e funções tais. Somente por isso. Então devemos de compreender aqui, ao dizer que é a porta, Jesus nos faz entrar na salvação, nos faz viver verdadeiramente sob sua proteção, estarmos sob o seu cuidado, o seu auxílio, a sua graça. O segundo versículo fala que quem entra pela porta é o pastor. Jesus é ao mesmo tempo, Santo Agostinho vai dizer, pastor e porta. Ele é ao mesmo tempo as duas coisas. E o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Assim, Jesus mostra que conhece a cada um de nós distintamente, um por um, e sabe que precisa de cada um de nós, que quer contar com cada um de nós para a salvação. E diz que vai adiante delas. E o que quer dizer que ele vai adiante delas? Quer dizer que o Senhor nos mostra o caminho, nos defende de todos os perigos e que, no sentido moral, ele nos dá o bom exemplo e está pronto para sacrificar
pela nossa salvação. Ele nos dá o exemplo que nós devemos de imitar, o exemplo que nós, como ovelhas, devemos de seguir. Ainda com o evangelho que escutamos ontem, o final deste evangelho recorda justamente esse início que hoje escutamos, aquilo que meditamos longamente no domingo. Escutam sua voz, conduz, seguem, conhece. Devemos de voltar à homilia que ontem meditamos e retomar esses verbos se esquecemos a profundidade do que aqui está dito. Mas recordemos, escutar a voz é fazer aquilo que ele nos diz, é estar em sintonia, é também escutar aquilo que a vida do Senhor nos diz e imitá-la. Conhecer, ter intimidade, dividir a vida, doar a nossa vida pelo nosso pastor, por Cristo. Por fim, seguir, imitar, fazer o mesmo que ele faz, ao ponto de doarmos a nossa vida por amor, como ele doou. Ainda, vamos adiante. No versículo 7, o Senhor diz: Eu sou a porta das ovelhas. Ele quer dizer assim que é o único caminho pelo qual se pode entrar no reino de Deus. Tanto o fiel como o próprio pastor ou doutor. Somente por ele entramos no reino dos céus. E o nosso dever enquanto pastores, recordemos o que meditávamos ontem, que todos têm a função de um pastor em um certo nível. Nós devemos de mostrar este caminho a todos, levando-os à fé cristã, à fé católica, para que conduzam sua vida pela própria fé. Mas também recordar que, como ovelhas, somos chamados a entrar por esta porta, a entrar em Cristo, a viver na sua dinâmica, na sua intimidade, na sua vida. Todos aqueles que vieram antes, o que o Senhor quer dizer aqui? Aqueles que vieram separadamente dele, que se separaram, e em contrário, de cujo número não são os profetas, não são aqueles que realmente estavam ligados a Deus, mas sim aqueles que estavam separados de Deus e queriam conduzir as pessoas a uma fé que não era verdadeira, pois não podiam deixar de vir com ele e ser verdadeiros, os que traziam a palavra de Deus. Então enviava adiante de si o Senhor os profetas para preparar o caminho. Mas possui os corações daqueles a quem enviava. Estes mesmos corações pertenciam inteiramente ao Senhor e a ninguém mais. Assim, o Senhor está indicando aqui justamente aqueles que anunciam e que tentam ser um caminho sem estar em unidade com Ele, sem viver esta intimidade, sem que o seu coração pertença ao Senhor. Aqueles que vieram e destruíram e tentaram destruir o aprisco, não entraram por ele, porque não vieram pregando e guardando a palavra de Deus, mas negando e blasfemando contra o Senhor. E por fim, mais um versículo adiante, onde nos diz o Senhor, no versículo 9: entrará e sairá e encontrará pastagens. Isto quer dizer de um modo particular aos pastores, significando que por Jesus Cristo somos guiados em todos os seus passos e podemos entrar e sair livremente e seguramente no aprisco e nele recolher o rebanho e conduzi-lo aos campos para alimentar-se, oferecendo sempre em toda parte a condução da vida eterna e os meios de santificação, aquilo que nos leva à salvação, em especial os sacramentos. E o temos feito, meu irmão e minha irmã. Temos vivido e entrado por esta única porta, ou vivido por outras portas que não são o Cristo,
por outras coisas que não são a verdadeira fé, por aquilo que não é o que Deus nos indica. Passemos brevemente pelo Salmo 42. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Realmente nossa alma está suspirando por Deus ou ansiando outras coisas? Ou buscando muito mais as coisas carnais, mundanas do que o próprio Deus? Quanto Ele deveria de ser aquilo que buscamos com mais afinco, com mais esforço, com mais empenho em nossas vidas? Passemos agora à primeira leitura, onde escutamos o capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que tinha acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro aquilo o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui, me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. O que nós devemos de ter aqui presentes para nós? Primeiramente, Pedro está, assim, sendo repreendido, em certo modo, censurado pela comunidade. Porém, ele mostra a ação de Deus, que supera aquilo que nós pensamos, que supera aquilo que nós supomos. Nós supomos que Deus vai agir de um certo modo e até uma certa limitação. Porém, o Senhor Deus age com muito mais amor, graça e poder do que nós podemos imaginar, até mesmo nas situações onde pensamos que talvez ele não fosse tanto intervir e agir. E então relata a sua visão, fala em especial das feras, quadrúpedes em geral. Aqui deve-se considerar que, narrando alguém um fato mais de uma vez, não faz sempre nos mesmos termos, porque isso já fora colocado no capítulo anterior. A menção especial das feras não deveriam de fechar as portas da igreja nem mesmo aos gentios que anteriormente se houvessem mostrado cruéis e sanguinários contra os cristãos. Então, até mesmo a eles, até mesmo aqueles que nos perseguem, caluniam e fazem contra nós, toda sorte de perseguição por causa da nossa fidelidade a Cristo, também nós devemos de estar abertos à conversão deles.
porque em algum momento pode acontecer se eles abrem o seu coração. Recordemos, Deus quer que todos se salvem. Então, Pedro vai a esta casa, reza, aliás, nem reza, somente fala do Evangelho. E vemos aqui que o Espírito Santo desce sobre todos eles como em Pentecostes. Aquela palavra anunciada, proclamada, transforma de tal forma as suas almas que agora o Espírito Santo as conduz. O Espírito Santo abre essas almas à ação de Deus. E todos eles, pela sua abertura e amor, a busca incessante da vida sobrenatural, do Deus verdadeiro, da verdade eterna, agora se deixam tocar profundamente, ao ponto que o Senhor pode transformar-lhes suas vidas. E nós também temos sido assim em relação à palavra de Deus? Também em nós o Senhor pode enviar o seu Espírito de tal forma que nós comunicamos a sua graça, o seu amor, o seu poder, através da sua ação em nós, da transformação que ele realiza em nossas vidas. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos verdadeiramente ovelhas que escutam, que conhecem e que seguem o pastor, para que, vivendo na unidade com Cristo e na unção do seu Espírito Santo e da sua palavra, possamos assim dar testemunho da fé ao mundo e um dia participar de sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.